Boa noite a todos. A nossa proposta nesse vídeo artesanal, ele é de fato artesanal, tanto é que eu tive que lidar agora com iluminação e reflexo da luz nos óculos, então preferi fazer sem óculos. Não estou sem nenhum problema de dizer isso para todos aí, porque a finalidade é contribuir, porque eu tenho recebido algumas manifestações, alguns comentários e pedidos de pessoas que procurem, que eu procure ajudar a esclarecer o que está acontecendo. Então, a nossa proposta é a seguinte: são vídeos curtos, até porque eles demoram a subir e serem gravados no YouTube. Vou procurar fazer uma sequência um tanto lógica de pensamento. Eu também informo que eu tenho um blog, o blog Assim Somos, e nesse blog eu procuro postar artigos selecionados. Eu os leio com calma e vejo se vale a pena ser postado no blog. A minha sugestão é que acessem eventualmente esse blog. Esse blog ele é um hobby, ele é gratuito, eu não ganho absolutamente nada com ele. E eu o fiz exatamente para poder cobrir um gap, cobrir uma lacuna que na minha juventude, no meu início de profissão, eu encontrei e tive que lidar com essa dificuldade, porque eu estava começando a carreira, uma vida social, e eu não tinha uma orientação acerca do que acontecia no país. E eu comecei a fazer isso exatamente no dia que eu passei para a reserva em 2009, criei esse blog. E a partir daí eu comecei a buscar artigos editoriais nos principais jornais e publicá-los no blog e em função de alguns assuntos que me ajudassem os leitores a procurar entender o que está ocorrendo. O que eu vou falar agora nessa sequência informal, eu gostaria de falar sobre dois temas correlatos. O primeiro dele é que nós vamos ter em setembro a assunção do STF de um profissional da área jurídica, ministro do Supremo, e ele não teve nenhum preparo de carreira para a atual função. De fato, ele foi advogado de sindicato, muito ligado a José Dirceu e Lula, e vai assumir a mais alta casa jurídica de maior importância num país das dimensões do Brasil. E alguns articulistas eles têm orientado as pessoas a se mobilizarem. Então, eu vou falar rapidamente acerca de mobilização. Eu não tenho respostas para tudo, contudo, algumas coisas eu vejo que não funcionam. Por exemplo, exemplo delas é mobilização social. Eu duvido que alguém me comprove que qualquer dessas mobilizações vem para a rua, elas quando representaram coisas que estiveram desalinhadas ao interesse dos deputados e senadores, essa mobilização funcionou. E vou dar um exemplo bem prático. Essas manifestações por ocasião do pedido do impeachment da presidente Dilma, a maior manifestação que juntou todas as capitais e principais cidades, somou pouco mais de 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas nas capitais e principais cidades foi o somatório. Antes dessa, houve outras mobilizações também, que ficaram ali em torno de 5 milhões, 6 milhões, e ela foi o auge exatamente às vésperas do impeachment. Todavia, no ano de 2004, não houve uma mobilização e sim um plebiscito. Nesse plebiscito foi consultado a sociedade por gerência, por gestão do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, porque eles são legisladores, por intermédio do Tribunal Superior Eleitoral, é que se tem um evento de ir às urnas. No nosso caso, foi um plebiscito, para perguntar se o cidadão, de maneira rápida e objetiva, ele concordava com o Estatuto do Desarmamento. Ok. Na época nós éramos pouco mais de 102 milhões de eleitores, hoje estamos um pouquinho mais de 110 milhões. Mas em 2004 nós éramos 102 milhões de pessoas. Pois bem, desses 102 milhões de pessoas, 59 milhões de pessoas
59 milhões de pessoas, mais de 6 vezes a quantidade maior que houve de vem para a rua, vem, antes do impeachment, que foi 8 milhões. Então, repetindo, 59 milhões de pessoas que se deram ao trabalho de sair de casa, pegar uma condução, um carro de deslocamento e até uma zona eleitoral, enfrentar uma fila para depositar um voto com um rotundo não contra o desarmamento. 59 milhões é uma fatia, é um percentual fenomenal que disse que não queria que a sociedade fosse desarmada. Um plebiscito legal, caro. Pois bem, esse resultado, o Congresso Nacional, ele deveria oficializar esse resultado e não prosseguir com o Estatuto do Desarmamento. Todavia, naquela época, os principais partidos recebiam sobejas fortunas do PT, do Lula, e todos os senadores e deputados simplesmente se calaram para a vontade popular mais genuína, mais legítima, que depois de uma votação a plebiscito. E o que mais me chocou nisso tudo é que o ministro Fux, ele fez uma declaração na revista Playboy e parece que no Jornal do Brasil, quando a versão online ainda existia, e simplesmente, laconicamente disse: a sociedade votou errado. 59 milhões de eleitores, em vários graus de maturidade, de perfil cultural, educacional, se dispuseram a ir a um local para dizer o seu não de forma oficial, e uma pessoa diz que todos nós votamos errados em função dos interesses deles. E o deputado e o senador que você elegeu, eu digo isso porque dificilmente eu dou meu voto para um deputado e senador. Eu voto para prefeito contra o PT, eu voto para governador contra o PT e para presidente contra o PT. E via de regra eu procuro selecionar quem são os melhores. Mas para deputado e senador, via de regra, eu não voto. E o deputado e o senador deveria ter oficializado o resultado, e o Estatuto do Desarmamento ele não deveria existir, e existe até hoje. Então, quando os candidatos politicamente corretos querem se colocar em função do desarmamento, eles falam muito em grandes cidades. Todavia, meus amigos, quem sofre são as pessoas do interior. Índios e movimentos de sem terra, eles invadem propriedades. Outros bandidos, bandoleiros, invadem propriedades e o cidadão ele fica à mercê de alguém, de alguma alma, algum Espírito Santo apareça lá para defendê-los, porque armas eles não têm. E é um exemplo grave, real, apenas para aquilatar a todos o que vem a ser a efetividade de uma mobilização social. Eu não acredito que ela funcione, não tenho respostas para isso. O segundo ponto eu vou deixar para um outro vídeo que tem a ver com a proporcionalidade com a qual deputados, apenas deputados federais, se beneficiam. São aqueles que não precisam ir às ruas para fazer campanha, porque o partido os indica a concorrerem a uma reeleição por intermédio da proporcionalidade, e a eleição de um Tiririca, de um Romário, coisa que o valha, com essa profusão de votos muito além daqueles necessários para que eles se elejam, faz com que essa gama fenomenal de parlamentares por partido eles se reelejam. É uma das coisas para a gente entender do porquê dessas coligações, fartas coligações de partidos em torno de um partido que tem um candidato popular. Sobretudo nós, cariocas, que já elegemos um macaco do zoológico de São Cristóvão, um macaco Tião, numa cédula escrita para vereador, isso muito tempo atrás, e os paulistas elegeram um rinoceronte também,
do zoológico o Cacareco, pela mesma forma de voto escrito, de lá para cá parece que nós amadurecemos muito pouco em termos de responsabilidade democrática nas eleições. Então, só para um raciocínio ficar concatenado, eu falei de mobilizações. No próximo vídeo eu vou falar acerca dessa proporcionalidade para nós pensarmos com calma antes de irmos às urnas em outubro. Uma boa noite a todos.